Olá você, meu amigo, olha você, minha amiga. Aqui quem fala é o professor Edivander Marinho, com mais uma teleaula para você, Desafio Online, Desafio EAD, para você que vai prestar o concurso do Enem. Chegamos hoje com mais um tema importantíssimo para o teu prosseguimento nessa gradual análise interativa do contexto socioeconômico, cultural e ambiental que vemos na geografia. Pois bem, hoje veremos a industrialização. Temos aqui uma análise importante, coloquei aqui para você, das evoluções industriais, né? Então a gente vai fazer aqui uma análise global, para que depois façamos uma análise nacional. Pois bem, Revolução Industrial. A gente tem aqui, pessoal, século XVIII. Agora observe bem, lá no finalzinho do século XV, XVI, XVII, XVIII, nós já tínhamos uma análise introdutória, gradual, lenta, né, dessa industrialização. Sabemos, por exemplo, que no ciclo do açúcar, né, no século XVI até o século XVII, tivemos a indústria açucareira. Só que você tinha moenda, aquela máquina que era movimentada por tração humana ou animal, para que você pudesse moer a cana. Então era um tipo de máquina rudimentar, mas que fazia o seu efeito. Agora a máquina, como a gente compreende, é da indústria realmente, da indústria de transformação, viria no século XIX para valer, com a invenção da máquina a vapor. James Hargreaves, James Watt fizeram muitos investimentos e aí você começa a perceber que lá na Europa, principalmente na Inglaterra, no Reino Unido, você tem um investimento de uma indústria que até então já existia, ou melhor, de uma economia que já existia, a economia têxtil. Então, fazer roupas de algodão, fazer roupas de seda, fazer roupas de linho, era uma coisa que já não tanto quanto antiga, já tinha alguns séculos, ou melhor, muitos séculos. E aí, então, essa indústria têxtil, ela vai ter um up, né, um salto gigante com a indústria nascente no século XIX, na Inglaterra. Observe bem, muita gente, muitos livros colocam isso, e fique bem claro que isso pode ser até cobrado no Enem, porque o centro, ou melhor, a gênese, a origem da industrialização começa a prevaler na Inglaterra, na Europa. A Revolução Industrial começa na Inglaterra, começa na Europa. Para muitos, o berço de uma sociedade moderna, que desenvolve mecanismos reais para que se desenvolva mais e mais ainda com o advento de um instrumento que pudesse realmente dar esse up, como eu falei, né? Esse salto produtivo. Porque se você fazer uma camisa dessas que eu estou usando em uma semana, somente uma camisa em uma semana, agora você pode fazer 100 camisas em um dia, 200 camisas em 2 horas. Então você tem essa revolução industrial, vou colocar até bem aqui, eu queria que você fizesse essa análise comigo. Essa revolução industrial, pessoal, ela tem uma relação muito simbiótica com a revolução sociocultural. Aí eu quero que você analise comigo o seguinte: essa revolução industrial, pessoal, ela simplesmente começa no momento em que você detém aquela análise de um local, que seria a Europa, extremamente importante na concepção do comércio, né? A gente tem aí a questão das fases do capitalismo. Então podemos dizer que a primeira fase do capitalismo começa, né, no final do século XV, né, para início do século XVI, e é o capitalismo comercial, né, aquele jogo estratégico, jogo de interesses, de poder geoeconômico, que os europeus, se abalançando pelo mar, principalmente pelo Oceano Atlântico, chegam na América. Por quê? Porque buscavam recursos, metais preciosos, especiarias, para que pudessem fazer uso, vamos dizer assim,
do seu grau de desenvolvimento manufatureiro. Isso é na Europa, isso é a Inglaterra, isso é a França, a Alemanha, a Itália, a Holanda, Portugal, a Espanha. Então você detém, né, pessoal, um investimento cabal, já no século XVI, de investimentos comerciais. A gente não está falando de indústria, né? Porém, a segunda fase do capitalismo é justamente o capitalismo industrial. E aí você tem o finalzinho do século XVIII, e aí você tem o século XIX, e aí a Europa continua dando o seu papel. É claro que você já tem praticamente os Estados Unidos como uma nação independente, você tem realmente países começando a dar o seu empuxo, né, para cima. Você tem aí a Austrália, Nova Zelândia, que foram descobertos, né, século XVII em diante. Você detém os investimentos no Oriente, né? Você tem a questão japonesa, só que o Japão ainda estava vivendo aquele momento de shogunato, mas de qualquer forma também vai se industrializar, correto? Então você vai percebendo que esse investimento, que essa evolução capitalista, ela detém uma relação gigante com a industrialização. Quer dizer, quando você tem a segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial, você tem revolução industrial, concomitante, né? E aí vem revolução sociocultural. Por que revolução sociocultural? Simplesmente porque, meu caro, simplesmente porque, minha cara, você agora tem uma mudança de cotidiano, você tem uma mudança de jeito de ser, uma mudança de vida, você tem uma mudança de cenário desenvolvimentista individual, coletivo, que não era mais uma coisa lenta, gradual, paulatina, era uma coisa mais rápida, uma coisa mais efusiva, mais dinâmica. E essa dinamicidade produtiva tem um nome: indústria. Então a indústria muda a sociedade, a indústria muda a cultura, porque agora você tem investimentos com a indústria que fazem com que você melhore de vida, que fazem com que você produza mais e melhor. Porém, continuando na análise de revolução sociocultural, você vai percebendo que a sociedade começa a entender mais e mais ainda o termo exclusão. Por quê? Porque a indústria detém, né, um cenário operacionalizante de ter uma máquina, e máquina substitui o homem, principalmente nos momentos mais intensos, mais produtivos dessa indústria. Então você tem o advento maior do grau de pobreza, do grau de miséria. Então, de um lado, você tem um desenvolvimento gigante, do outro lado, você tem uma exclusão maior ainda do que esse gigantismo de quem tinha lucro com a indústria. Daí, revolução sociocultural. Você detém essa análise também, galera, em filosofia, em sociologia e também geografia. E por que não? Pode cair numa prova de linguagens. Cai bastante coisa em linguagens, pessoal. Muita coisa de ciências humanas cai em linguagens. E o tema da redação tem o nome e sobrenome: ciências humanas. Beleza? E aqui você volta para esse cenário aqui do nosso quadradinho. Primeira revolução: invenção da máquina a vapor, indústria têxtil, energia carbonífera. Aí de novo aquela questão. Tá, professor Edvander, então a população se desenvolve mais na Europa, e a Europa é o berço da indústria, mas aquela motivação de por que ser na Europa tem nessa explicação da energia carbonífera praticamente o motivo principal. Por quê? Porque o carvão mineral, eu estou falando de carvão mineral, estou falando de um hidrocarboneto, estou falando de um produto que é parente, que é primo do petróleo, que é primo do gás natural, hidrocarbonetos, que, por algum acaso, o Reino Unido, no caso a Inglaterra, teve em períodos jurássicos e cretácicos muita atividade reptiliana dos grandes répteis, T-Rex, Velociraptor, coisas do tipo. Pois bem, esses grandes répteis que viveram no Jurássico e no Cretácico morreram, todo mundo sabe, e por uma questão de intemperismo, uma questão de
análise dos séculos e séculos, de milhões de anos, você tem a sedimentação desses animais que morreram e uma hidrogenização somada com carbonatação. Por isso que o nome é hidrocarboneto, uma diminuição, e aí você neutraliza, você não tem partícula de oxigênio, porque senão o material vai se decompor, e aí você tem os hidrocarbonetos, petróleo, gás natural e o carvão mineral. No caso, então, carvão mineral tinha bastante ali, porque provavelmente, lá no Jurássico e no Cretácico, essa região da Inglaterra, do Reino Unido, detinha grande quantidade desses bichos aí. Então tinha muito carvão. E o carvão, por sua vez, sim, de fato, era matéria-prima dessas máquinas a vapor. Então, no século XIX, a Inglaterra dá esse salto. Lembrando, essa produtividade ela já existia. A Inglaterra era potência global. Só que a produção aumenta com essa indústria. A produção se avoluma de maneira gigantesca. E aí o processo de urbanização também, novamente aquela história, revolução sociocultural. Por quê? Porque até então, até o século XIX, até o século XX, até meados do século XX, maior parte da população mundial, de fato, vivia no campo. Era o campo, o local, o locus, onde você evoluía a vida, a produção, os modos de produção, sistemas produtivos. A cidade já existia, pessoal, já dando aqui uma van-premier de urbanização. A cidade já existia, mas era somente, tão somente, um mero local para o que tinha de ser produzido no campo, vinha para a cidade. Era um local de circulação da produção do campo, assim também como as ideias também produzidas nesse campo. A relação, então, rural-urbana tinha, até o início do século XX, maior poder justamente no campo, principalmente a nível global. No Brasil, claro, você vai destacar os anos 60 do século passado, como aquele momento onde a população passa a ser, no Brasil, mais urbana que rural. Então, nos anos 70, aí praticamente mais de 60 anos atrás, no Brasil, população mais urbana do que rural, a partir dos anos 70. No mundo, a gente vai destacar anos 90 para início do século 21, quando a população urbana realmente ultrapassa a população rural. Então, essa urbanização, ela tem uma relação muito simbiótica com a industrialização. Então, quando tu fala em industrialização, tu pensa logo em urbanização. É uma relação gigante. Por quê? Pense, havia uma necessidade naquele momento, a indústria ela é tanto quanto um pouco mais rústica, né, de população para trabalhar nessa indústria. E aí o que acontece? Por exemplo, lá no campo, lá na Inglaterra, você tem o processo dos cercamentos, onde a elite rural praticamente oprime mais ainda a sociedade local e essa população vai sendo praticamente expulsa para a cidade. É o fenômeno dos cercamentos, né? E essa população, os homens, iam para a cidade ser a mão de obra para essa indústria. Quer dizer, população rural indo para a cidade, movimento migratório, êxodo rural, grande quantidade de pessoas do campo indo para a cidade. Esse movimento migratório, galera, ainda existe. Esse movimento migratório, ele persiste muito, por exemplo, hoje na África, na própria Ásia, na África principalmente. Então, você tem uma população urbana que vai, de maneira espetacular, crescendo. Isso não é bom, isso é horrível. Por quê? Porque você acaba, em detrimento ao campo, dando uma ênfase maior à cidade. O urbano dominando a cidade, o campo, né? Então, a cidade dominando o campo. Uma outra coisa, quando você vê aqui cidade, espaço de produção, é que você já começa a entender. A cidade vai definir uma relação diferenciada, uma mudança de paradigmas, de padrões. E aí, então, o que é que você tem? Você tem a cidade definindo o que o campo vai produzir. Você tem a cidade definindo o que o campo vai ter que preparar. A demanda da cidade vira a demanda do campo. E o campo produzindo o que a cidade quer,
define que o urbano manda no rural. Lembrando a todos vocês que essa cidade, então, passa a ser realmente o locus de produção. Então, ali, no século XIX, essa evolução já vai acontecendo. Podemos dizer, então, de maneira geral, que a Europa ela passa a ser a área mais urbana já no final do século XIX. Uma outra coisa, pessoal, quando a gente fala em geografia, fala em análise urbana, análise industrial, a gente tem que analisar logo também, né, o modal de transporte. Porque até então, antes da primeira Revolução Industrial, você tinha aí a carroça, aquela coisa bem rústica, né, com o campo, com análise de animais, fazendo transporte, aquela coisa bem assim de cavalaria, né? Usando os equinos, usando os bovinos. Pois bem, você tem a descoberta da roda como sendo importantíssima em séculos passados, só que faltava algo para dinamizar, vamos dizer, de deixar mais dinâmico, deixar mais operacional esse transporte. E aí você tem a primeira Revolução Industrial e você tem também o que nós chamamos de implemento da ferrovia. Então, o índice do modal ferroviário passa naquele momento a ser gigante não só porque transporta pessoas, mas porque transporta mercadoria e porque também vai fazer uma integração melhor entre campo e cidade, uma integração maior entre países. Então, nesse momento, o transporte ferroviário realmente, de fato, importante nesse aspecto aqui da primeira Revolução Industrial. E aí, nesse momento, né, a gente sabe muito bem, já no final do século XIX, você está vendo esse imperialismo maior da Europa na África e na Ásia. Sou de Wander, mas e aí a questão da América que foi dominada no final do século XVI, no final do século XV, XVI, XVII, assim vai. Pois bem, pessoal, chega um momento no início do século XIX, principalmente, né, que os europeus estão perdendo domínio para as elites locais. Lembrando também que o próprio Estados Unidos da América ajudou nessa independência das nações latino-americanas de maneira geral. Pois bem, pessoal, chega um momento que o cara pergunta, se a América Latina, de maneira geral, está se tornando independente, os europeus ainda são poderosos. Como é que o europeu vai fazer? Pois bem, o europeu volta-se novamente para a jugular do pescoço da África e da Ásia. Naquele momento, o imperialismo europeu, novamente você tem os tratados, todos os cenários para que você mantenha geopoliticamente, geoeconomicamente falando, esse poder, esse domínio, essa subserviência gerada pelos europeus para com o povo afroasiático, correto? E aí, então, você percebe que o europeu ele se volta novamente para a África e para a Ásia, porque a América, de maneira geral, está independente. E a economia passa a ser mais liberal, quer dizer, naquele momento, final do século XIX, o que é que você tem de grandes investidores, economicamente falando, os burgueses se transformando naquela elite econômica poderosa, você tem a criação da economia liberal, você tem aí os clássicos, por exemplo, Adam Smith, que você lembra do laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, isso é francês, laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, deixar fazer, deixar passar, que o mundo anda por si mesmo. Pois bem, é aquela questão do Estado que é poderoso, ficando menorzinho, e o que é privado, particular, aumentando o seu poderio. Isso tudo, pessoal, na primeira Revolução Industrial, aquele momento onde a Europa dá as cartas. E aí chegamos na segunda Revolução Industrial. Aí você já tem o século XX. E aí você tem um novo carro-chefe da economia, porque até então a gente falou em indústria têxtil, das especiarias. Agora você tem a bendita indústria automobilística. Você tem aí a invenção do automóvel, finalzinho do século XIX, e o salto maior no século XX, né? Você tem o Henry Ford sendo um dos precursores, não só do automobilismo,
mas também do sistema de produção fordista, ao qual baseava-se numa linha de produção, de montagem, onde o trabalhador é um robô, é um verdadeiro autômato humano, e ele não vai, vamos dizer assim, intervir em qualquer tipo de situação problemática que ele possivelmente possa ver naquele sistema de produtividade em série. O que vai acontecer? Esse automóvel chega, o carro-chefe, você tem o advento do motor a explosão, né? Esse motor a explosão existe até hoje. Se não tiver essa mini explosão, você não tem o início do funcionamento do automóvel. A verdade é essa. Expande-se também, galera, o setor de comunicação. Eita, professor, então não tínhamos rádio? Bem, nos séculos passados começa o telégrafo. O rádio vem no iníciozinho do século XX. O próprio telefone fixo ele vem já décadas depois. Mas você vai percebendo que a comunicação é, sem sombra de dúvidas, sim, pessoal, fundamental, primordial para o desenvolvimento social, e a sua análise também é vital para que você entenda a inclusão e a exclusão. É incrível, pessoal, as comunicações, elas enveredam pelo lado do marketing, da propaganda, então elas ajudam o desenvolvimento econômico, ajudam o desenvolvimento social, cultural, por que não? Que a gente vê de cultura, vê na televisão, mas vê no rádio também. Inclusive, quando o rádio ele passa já no final do século XX a ter aí percalços, porque está crescendo a própria internet, chega o século XXI, todo mundo achava que o rádio ia ficar no ostracismo, que nada. Houve uma reinvenção, né? Modelos paradigmáticos transformados. Você tem, por exemplo, a questão dos podcasts, os podcasts que a gente faz aqui no Desafio. Aquele pessoal que faz aquele tema, aí você tem 3, 4, 5 pessoas falando a respeito de um tema importante, como nós já fizemos aqui no Desafio, já fizemos relacionados à questão étnica, né, do contexto do Oriente Médio, já falamos de petróleo, vão ter outros e outros aspectos de podcasts também. Então isso é muito a ver com rádio. Hoje você consegue, então, visualizar o cara na rádio. Você ver toda essa análise, você não está procrastinando o desenvolvimento, você trouxe o desenvolvimento para dentro do rádio, né? Vamos colocar assim. E esse setor de comunicações vai crescendo, o setor aeroviário mais ainda, sou de Wander, mas aeroviário, século XX. Engraçado, né? Meu amigo, minha amiga, quando a gente fala de aeroviário, fala em avião, fala em helicóptero, fala em zeppelins, né? E aí você começa a entender o seguinte, que tudo isso começa muito e tem muito a ver com as guerras. As guerras, elas induziram a muita coisa que a gente faz hoje no contexto civil. O que está acontecendo, então, o aeroviário crescendo, você tem o motor também, a explosão, sendo que o combustível é diferenciado, mas também vem do hidrocarboneto, e essas aeronaves vão, de maneira espetacular, crescer, desenvolver a integração, a produtividade, né, de modo geral no planeta. Aí, pessoal, quero que você entenda, lá no que nós chamamos primeira revolução industrial, pessoal, a gente tem como a base energética o carvão mineral, hidrocarboneto. Agora você vê aí, ó, petróleo, o outro hidrocarboneto. A eletricidade está aí à baila do desenvolvimento maior. A eletricidade vem causar novamente, né, uma revolução sociocultural gigante no planeta. Porque até então a gente vivia, não digo numa escuridão, porque tinha as lamparinas, a coisa velha e tudo mais, mas não a eletricidade, como a gente tem hoje, né? Que a gente é tão, vamos dizer assim, induzido a ela, relacionado a ela, que a gente não se desapega, né? Faltou energia elétrica, o cara fica maluco, faltou luz, né? E aí você tem essa intensificação desse cenário energético do petróleo e seus derivados e da eletricidade. Lembrando que tem ligação. Se você tem o índice do petróleo ali sendo utilizado e seus componentes, você pode movimentar a eletricidade. Chamadas usinas termoelétricas movimentadas por hidrocarbonetos. No caso aí, do petróleo. Intensificação da urbanização, que a gente vê muito, pessoal, na primeira revolução, agora a gente vai consolidando, a gente vai ratificando essa urbanização.
Estou falando de século XX, a Europa, principalmente a Europa Ocidental, Reino Unido, Espanha, Itália, França, Bélgica, Holanda e outros, desenvolvendo uma urbanização que na década de 50 você já tinha maior população urbana do que rural, na Europa Ocidental. Você vê isso acontecendo também nos Estados Unidos, no próprio Canadá. América Latina também, como eu falei, o Brasil, anos 60 para 70, a população urbana ultrapassa a população rural. Nesse aspecto aí, então, pessoal, a urbanização ela acaba sendo primordial no século XX. Intenso uso do alumínio e aço, a gente falou ainda há pouco de automobilismo, falamos do setor de comunicação, falamos de aeroviários, né? E aí você começa a entender a necessidade de componentes metálicos. No caso aí, o alumínio, que é muito polivalente, muito versátil, muito bom para reciclagem, e o aço também, que tem ferro no meio, e aí você tem uma análise físico-química para que esse metal não enferruje. É o aço, né? Então a indústria bélica, por exemplo, ela necessitou de maneira gigantesca desse contexto alumínio e aço. Aí vem aquilo que eu falei, Taylorismo e Fordismo. Quando eu falo Taylorismo e Fordismo, a gente vem bem aqui, pessoal. Olha só o que eu vou te mostrar. Linha de montagem, eu falei sistema de produção, século XX. Início do século XX, olha aí. 1908. O americano Henry Ford inicia a fabricação do modelo Ford T. O Ford T é um automóvel, inclusive está aí nesse desenhinho aí, é o Ford T. Observe também, era o começo da linha de produção, montagem do produto em escala. Lembrando que você não tinha aí a customização do produto, não tinha o just in time, você tinha aí a fabricação de centenas, milhares de automóveis da cor preta. Você podia escolher qualquer tipo de automóvel, contanto que fosse preto. Então você não tinha escolha. É o que muita gente vê no Enem, em questões, a chamada produção empurrada. Estão empurrando agora dentro o que eles querem que você consuma. E aí você tem defeitos no produto só identificados no final da linha de produção. Você tem empresa fabricando peças que compõem o seu produto. Ou seja, hoje é errado, hoje é ultrapassado, hoje é feio, mas naquele tempo era tudo de bom. Vamos fazer um monte de peças para que esse modelo Ford T, caso tenha defeito, a gente consiga na hora a bendita peça. Então, esses estoques eram de maneira muito onerosas, né? E aí você tem aqueles galpões imensos, cheios de produtos para serem comprados, caso você precisasse. E sim, precisavam bastante. Olha só, para não faltar peças, elas estavam produzidas em excesso, gerando estoque. Tem mais uma coisa importante aí, pessoal, e quando a gente fala nesse cenário de Fordismo, tem um Taylorismo, porque o Frederick Taylor é aquele cara que cria uma condição onde o Estado-nação se sobressai perante as empresas particulares. E aí o Ford ele vem praticamente confirmar tudo isso com seu Fordismo. Então, Taylorismo e Fordismo é algo extremamente século XX. Está bem aqui, ó. Taylorismo e Fordismo. Então, o Taylorismo e o Fordismo se abalançaram, criaram condições para que você tivesse um produto de maneira bem vasta, né? Então, tem muito produto. Então, eu vou fabricar esse pincel aqui. Vou fabricar logo 1 milhão desses pincéis. E aí eu vou esperar, não, então bora comprar logo 500 mil, mas sobrou 500 mil. Olha só. E aí você começa a entender algumas das primeiras crises do capitalismo, quando você começa a produzir demais, aí você tem o encalhe produtivo. Lembre bem, economia de mercado, mão invisível do mercado. Quanto mais você oferta, quanto mais existe a procura, o preço vai cair. Quanto mais você procura, quanto menos você oferta, o preço vai subir. E aí, então, o Taylorismo e o Fordismo acabaram criando a sua própria destruição. Se bem que ainda existe, sim, de fato, inclusive no Brasil, muita condição ideológica, muita condição produtiva,
montada nesse Fordismo aí. E aí a ciência, serviço da técnica, aquilo que eu falo, você produz investimento científico, sim, mas esse produzir cenário de desenvolvimento da ciência incorre no fato de que você está sendo levado, sendo empurrado, sendo forçado a consumir a tecnologia e o produto, vamos dizer assim, que está sendo feito por essa tecnologia. Então, entre a década de 30 até os anos 70 do século passado, segundo a Revolução Industrial, o capitalismo mantendo uma condição sine qua non, sem Taylorismo e Fordismo, não haveria desenvolvimento. E aí você chega, pessoal, na terceira fase do cenário industrial. Observe bem, a gente está fazendo aqui uma análise meio até que concomitante entre a Revolução Industrial e o capitalismo. Eu falei que o capitalismo industrial, a segunda fase, tem relação com a Revolução Industrial. E aí o que vai acontecer? No final do século XX, início do século XXI, você tem o capitalismo informacional ou monopolista. Essa produtividade tem muito a ver com essa terceira revolução industrial. Aí você tem agora, olha, final dos anos, início dos anos 70 do século passado até os dias de hoje, a expansão da informática, a expansão da robótica. Aí você começa a entender que essa produtividade agora não tem somente o ser humano, você tem agora máquinas, mecanização. E essa mecanização produtiva, ela já sabe, né? Vai expulsar mão de obra. Você está liberando mão de obra para um outro local, que não é naquele local que tem indústria. Então você já está gerando a exclusão, está gerando desemprego estrutural. Quero que você entenda que essa informática, até hoje, ela é um ponto positivo imenso, né? Se for analisar a informática, 70% só coisa positiva, mas 30% são coisas ruins, que podem inclusive cair no Enem, em linguagem, na própria questão da redação, com a questão da hiperatividade, o hiperfoco em telas, quando você vê problemas relacionados ao que nós chamamos de nomofobia, quando a pessoa está muito assim integrada à questão da internet, quando é tirado gradualmente, a pessoa vai tendo aquele problema, né, com o grau de rejeição, aquilo que não fosse conectado a esse hiperfoco de telas. Então você cai bastante no Enem, tá? Biotecnologia e microeletrônica. Quando a gente falou aqui a respeito de agronegócio, de agricultura e pecuária intensa, a gente falou dessa questão da biotecnologia. Quando você começa a trabalhar a ciência para o desenvolvimento agrícola, quando você começa a usar a ciência, a tecnologia para o desenvolvimento de potenciais produtos que venham ser da natureza, são da natureza, mas agora estão realmente bem intrinsecamente ligados a esse, não digo devaneio, mas a esse investimento produtivo gigante do urbano, do industrial, da biotecnologia. E aí também tem a microeletrônica, os nanochips, aquela coisa pequenininha que está no teu celular, que está nos componentes aí da fonte dos notebooks, né? Tu começa a entender a miniaturização de produtos como o mini tomate, o mini milho, o mini pepino, coisas que você miniaturiza para melhorar até mesmo o estoque, né? De repente, essa cenourinha que tem menos de 5 centímetros tem o mesmo valor nutritivo e proteico daquela cenoura imensa que você compra que tem 20 centímetros, por exemplo. As vias de comunicação e transporte vão crescendo gigantescamente. A questão toda é que a internet é a maior mola propulsora do processo global, e lembrando que nós vivemos globalização aqui, lembrando também que vimos meio técnico, científico, informacional também aqui. E, pessoal, quando se fala em globalização, se fala bastante na questão da informática, né? Então, a informática tem a ver muito com as vias de comunicação. Novamente, os transportes, agora você tem um transporte em rede mais, vamos dizer assim, integrativa, né? Integradora.
você tem aí, além da ferrovia, você tem a aerovia, você tem a rodovia. Lembra que no início do século XX, o Henry Ford, ele alavanca o desenvolvimento bem mais poderoso, bem mais produtivo dessa galerinha aí que realmente não deixou a desejar na produtividade. Mas, de qualquer forma, a produção está muito embasada na ciência, no que nós chamamos de educação. Lembra que nós fizemos aqui uma análise do meio técnico, científico e informacional. Fizemos uma análise estilo mangá, de trás para frente, né? Então, você tem um indivíduo que está recebendo informação, que está recebendo conhecimento empírico, que está recebendo conhecimento científico na escola, por exemplo. Então, toda essa interatividade de conhecimento para essa pessoa vai culminar na sua entrada na universidade, ou num curso técnico, quem sabe. Na universidade ele produz ciência. Depois de formado, ele é um cientista. E aí o que é que tem? Esse cientista ele pode muito bem criar tecnologia que, por sua vez, modificará todo o espaço geográfico. Está aqui, ó. Produção, ciência e educação. E aí você começa a entender que quem não está adaptado a esse processo paradigmático acaba sofrendo exclusão, desemprego estrutural. É aquele desemprego, nós já falamos aqui sobre isso, é aquele desemprego que você está ali querendo emprego, você não consegue, porque você não está adaptado, vamos dizer assim, ao cenário de uma coisa moderna, ou seja, você não se adaptou à nova vibe, a novo jeito de ser, o novo paradigma, o novo estereótipo produtivo, então você está excluído. Se você não gosta de computação, se você não gosta de mexer ali, estar adaptado, você fatalmente vai ser excluído em algum momento, total ou parcialmente. Lembre disso. E aí o que acontece? Produção e demanda. Começa a haver uma mudança na questão do sistema de produção. Olha só, novamente eu vou lá embaixo. Agora eu vi o Fordismo. E agora eu vou ver o Toyotismo. Década de 50 para 60 no Japão, você tem o Toyota. O Toyota é um japonês que cria um mecanismo de desenvolvimento produtivo diferenciado. Olha só. Vou contar uma história aqui rápida. De repente, não mais que de repente, a Suíça é o país que você lembra da indústria de relógio. Um belo dia, lá no século XX, década de 50, você tem uma espécie de congresso das empresas que fabricavam relógio. E ali naquele meio tinha um carinha, um suíço inclusive, que tinha inventado outro tipo de relógio. Olha o que ele inventou, relógio digital, praticamente um protótipo, né? E aí mostrou aquilo lá e o pessoal que só tinha o relógio que não é digital, aquela coisa bem antigona, de dar o que nós chamamos de corda, tem que girar para dar corda, né? Aquela coisa bem mono, né? Bem assim, antiga, bem ultrapassada. E aí ele falou aquilo e o pessoal ridicularizou, né? Aquele cara com aquele protótipo, aquele novo tipo de relógio. E aí vem um carinha pequenininho, japonesinho, mim gostar do seu produto, quer botar preço? Aí o cara olhou para ele, ninguém gostou, vou vender, me dá aí $1 milhão. Vou fazer o chequinho aqui. Quem era aquele japonês? O dono da empresa Seiko, S-E-I-K-O, Seiko. Claro que hoje tem capital norte-americano no meio, mas para você perceber o grau de visão daquele empresário japonês. Um visionário. Não sei se a história foi essa, 100%, né, que eu escutei de muita gente aí. Mas, de qualquer forma, o toyotismo, ele chega nos anos 60 para balançar a produtividade. E a indústria de diversos setores adota esse sistema, não só no Japão, não só na Coreia do Sul, mas em todas as partes do planeta. Que agora você tem um operário, você tem um trabalhador, que se ele vê um defeitinho aqui, um defeito aqui, bora logo ajeitar, para que não seja necessário fazer um recal. Sabe que recal é um escândalo de coisa negativa, mas tem que ser feito, né? Então,
o trabalhador ele é um cara que ele opera não numa rede, não num cenário de rampa, ele tem uma integração global. Eu estou aqui fazendo o serviço de um, mas eu posso fazer do outro que vem antes de mim. Diferente no Fordismo, onde você tinha um trabalhador que só olhava para um lado, é o ganho de produção, ou seja, produziu muito, vai ganhar. Não está errado. Mas quando se fala em Toyota, em toyotismo, a maioria das peças, por exemplo, fabricadas por outras companhias, os fornecedores. O cara pensou, poxa, eu posso muito bem deixar de fazer coisas porque está dando ônus para mim, está dando prejuízo, e dar para empresas que possam ser terceirizadas e que possam me fornecer essa demanda, esse subsídio. Terceirização é uma coisa que começa então no toyotismo. Tem uma coisa interessante, pessoal, que no toyotismo o estoque é mínimo, ou seja, eu tenho uma empresa de carros, mas eu não tenho aquele estoque com um monte de peças que são relacionadas ao que nós chamamos desenvolvimento, né? Poxa, que bom, né? E aí então o que acontece? Estoque é mínimo, fornecedores entregam as peças quando a companhia os solicita. Exemplo, aqui eu estou em Macapá, cheguei numa concessionária, eu quero um carro, mas eu quero um carro com teto solar e quero na cor verde abacate. Não tem, vamos mandar vir. Olha só, just in time, o produto vem de fora, vai levar um mês para chegar, mas chega, pode ser até menos. E aí então você percebe que o toyotismo não tem a produção empurrada, ele tem uma produção forçada, uma produção equilibrada, onde você cria condições reais. E mais, pessoal, criou história, porque lá na Suécia, Henry Chavanco criou o Volvismo. No Volvismo, lembra logo da empresa Volvo, tem tudo a ver. Volvo é uma empresa que faz ônibus, que faz carro na Suécia, e essa empresa é onde surge o Henry Chavanco. E esse Chavanco, ele pega o toyotismo e ele aprimora. Como é que ele aprimora? Olha, você é um cara que trabalha para mim, agora você não é trabalhador, você é um colaborador, e você vai, nesse aspecto, se desenvolver, me ajudando e eu te ajudando. Então, é como se a empresa também fosse dele. Ele se acha dono, então ele faz por onde? E mais, naquele momento você cria condições para que esse trabalhador receba cursos, treinamentos na própria empresa. Por exemplo, fiquei sabendo, acho que na Noruega, né? O cara acorda de manhã cedo, toma o café dele, ou não, toma um banho, se manda para a empresa. Ele acordou 6h30 para as 7, chegou na empresa, tomou café. Lá na empresa, terminou esse café, ele pode ter levado o filho dele para também ficar lá, tem uma escolinha dentro da empresa. E antes dele começar a trabalhar, ele vai fazer uma sessão de ginástica, né? E aí, então, ele faz o seu yoga, ele faz o seu tai chi chuan, faz seu pilates. Terminou sua horinha, já deu 10 horas, tomou um banhinho, vai trabalhar. Termina meio-dia, almoça na empresa. Seu filhinho está lá também, na escola, né? Integral. E aí, deu 2, começou a trabalhar. Deu 4h30, paramos. Bora fazer um curso aqui, eu estou fazendo um curso de laboratório, um curso de mecatrônica na empresa. Os investimentos são da empresa para que aquele funcionário, para que aquele colaborador cresça e veja, poxa, a empresa me ajudou, vou fazer de tudo por essa empresa. Observe esse exemplo aí, observe essa visão, observe essa imersão, observe esse know-how. Então, o toyotismo e o volvismo chegam nessa terceira revolução abalando a estrutura, criando novas dimensões, novos paradigmas produtivos. O meio técnico, científico e formacional que eu tanto falei, ele a priori surge naquele momento, a partir da década de 70. Eu sou nascido em 72, vou fazer 53 anos esse ano, e posso dizer que eu nasci junto com a própria terceira revolução industrial. Eu fui crescendo e ela ainda existe. E convenhamos, né? Quando se fala em crescimento produtivo, se fala em informática, se fala em internet, se fala em toyotismo, se fala em produtos relacionados às novas mudanças paradigmáticas,
Isso é importantíssimo e queria muito que você prestasse atenção nesse aspecto. Aí vem aqui uma coisa, pessoal, eu queria muito deixar bem claro que a nossa análise aqui ela é bastante ampla para o Enem. E nesse momento, pensa só no seguinte aspecto. A empresa ela está num continente A. E aqui você tem uma empresa X. Aqui no continente B, você não tem empresa. Aí você tem ela é bem pequena. A empresa X percebe que no continente B ou no país B, esse outro exemplo, possa ser feita uma análise de que essa empresa aqui pode ir para lá. Preste bem atenção. Em geografia, a saída de uma empresa de um local para o outro, vamos chamar de deseconomia de escala. Essa deseconomia de escala, sim, é o que você está pensando. Transferência de uma empresa para um outro local. Mas por que, professor Edivando, essa empresa sai de um local para o outro? Eu acho que não é muito difícil imaginar o porquê. A motivação é óbvia. Bem aqui nesse local tem capital, naquele também tem. Só que como não tem empresa desse tipo aqui, começa a pensar, poxa, eu posso investir mais capital lá, porque aqui já está tudo desenvolvido, não tem por onde crescer mais. Vamos crescer num local onde o crescimento não aconteceu ainda. Então, a disponibilidade de capital é importante. Proximidade de matéria-prima. As matérias-primas vêm desse continente. Esse continente traz para cá. Olha só o pensamento do empresário. Se eu pego a minha empresa, que está recebendo a matéria-prima que vem do outro continente, eu estou tendo ônus. Se eu transfiro essa empresa que está no meu continente, onde eu gasto para trazer matéria-prima do outro continente para o meu continente, eu vou ter menos gasto, eu vou ter menos ônus, eu vou ter bônus, eu vou ter lucro. Então, essa proximidade de estar em empresa bem do lado da matéria-prima também é uma vantagem locacional. Logística de mobilidade, investimento em transportes. Pessoal, no âmbito da análise dos transportes a nível de Enem, a nível global, esses investimentos eles estão extremamente importantes, mas eles precisam ser readaptados. Até então, por exemplo, você sai da sua cidade e vai para uma cidade que está a uns 200 quilômetros, tu vai de barco, tu vai levar praticamente aí mais de um dia, ou metade de um dia. Ao passo que você sai de barco, para um local antes do meio do caminho e pega um ônibus, e você já tem um monte de rodovias, você integrou, você fez uma alça viária, você fez algo do tipo, então agora você tem o sistema bimodal. Seria nesse aspecto do exemplo aí, o rodo hidroviário, né? Você tem ônibus, você tem embarcação, ou vice-versa. Isso é logística de mobilidade, de ir e vir. E a empresa gasta com isso. Se você tem essa condição logística, a empresa vai ter ônus. Não, ela vai ter bônus, vai ter lucro. Investimento em setor energético. Poxa, pessoal, bem aqui nesse continente A, tu gasta com energia do hidrocarboneto. Enquanto que aqui nesse continente B, você vai gastar mais com placa fotovoltaica, placa solar. Então, naquele momento, quero que você entenda que, sim, de fato, a população ela vai ver a empresa chegando, porque ali naquele local, tu não vai gastar muito com energia. Serve bem. E aí vem o mercado consumidor. Pensa bem. A empresa que estava com o seu produto aqui nesse continente A, sabe que no continente B, a população consome demais o seu produto. Se ela vai colocar a matriz agora aqui, produzindo muito no país, onde você vai ter mais lucro, então provavelmente vai haver muito consumo. Havendo muito consumo, você tem uma lucratividade imensa. Para isso, basta que haja o consumo. Então, se você coloca a sua empresa num local onde a população local não consome, ou consome bem pouco, o prejuízo é na certa. Agora, se tu vai para um país como o Brasil,
onde tudo que é modernidade chega, as informações chegam, e você começa a perceber que você está dentro da moda, é a vibe, aquilo vai dar certo. Aí você tem fast food, você tem os joguinhos de computador, os videogames, você tem roupa, você tem a questão da indústria do entretenimento, como quadrinhos, action figures, os blockbusters de cinema. Mas é importante que você entenda que esse mercado consumidor ele não pode deixar de ser altamente produtivo em termos de consumo. Isenção fiscal, uma coisa importante que eu quero que você entenda, que as empresas que chegam, por exemplo, no Brasil, em outros países emergentes, elas chegam ali porque aquele país já acenou para ela ou para ele, olha, empresa, vem para mim, porque se você vem para mim, simplesmente o que está acontecendo é porque eu vou te dar, eu vou fornecer para você um isento, uma isenção fiscal. E essa isenção fiscal é uma dádiva governamental, sim, para muitos, mas eu quero que você entenda uma coisa, você, meu amigo, você, minha amiga. Os investimentos que atraem a partir da isenção fiscal têm a ver gigantescamente com aquilo que a gente fala e se relaciona bastante, que tão somente seria os impostos. Então, se uma empresa trabalha com imposto, se ela vê que esse imposto pode estar prejudicando a questão do ônus e tal, o que vai acontecer? Ela vai perguntar, você, meu amigo aí, presidente da República desse país, você, meu amigo governador desse estado, dessa província desse país, o que é que você pode dar para mim para que eu venha para esse local? Simplesmente é aquilo que a gente está imaginando. A gente fala muito, né, galera, aqui no Brasil, em conta de luz, energia, né? Conta de água, conta de gás em outros estados. Pois bem, essas empresas também vão pagar isso. Quando o governo local diz que esses impostos, melhor, esse custo vai cair pela metade ou vai ficar 5 anos sem pagar, a empresa vem para lá, ou vai para lá, no caso. A infraestrutura de transporte, a infraestrutura de energia, a população, muitas vezes teve casos como na Bahia, em meados da década de 90 do século passado, o então governador ACM, Antônio Carlos Magalhães, treinou mais de 2.000 pessoas, iniciando, né, para que pudessem trabalhar na empresa da Ford, que foi, ao invés de ir para Rio Grande, no Rio Grande do Sul, foi para a Bahia trabalhar, ser trabalhada no polo de Camaçari. Isso foi guerra fiscal? Isso é isenção fiscal. A empresa deixou de ir para o Rio Grande do Sul, poderosíssimo estado, para ir para a Bahia, que estava ficando poderoso também. Olha só a briga, né, fiscal. Lembrando também, pessoal, terreno locação mais barato, é fato. População que vive num local determinado, que se acha mais, vamos dizer, deficiente, paga X. A empresa vai para um local que não é de enchente, um local de terra firme, e então essa empresa ela vai simplesmente condicionar uma situação de, olha, eu vou ficar aqui, mas eu não quero pagar esse terreno aí. Lembra do Imposto Predial de Terreno Urbano, IPTU? Não vai pagar IPTU, porque toda empresa paga, né, galera? Só que naquele momento, essa empresa não vai pagar. Ou se pagar, é isso aqui. Ou então há uma doação, estou doando enquanto governo para essa empresa esse terreno que dá para ela construir tudo o que ela quiser. Mas tem que ter um retorno. Olha bem o retorno. Eu vou chegar lá. Mão de obra barata. Lembre, o Brasil tem uma mão de obra, pessoal, extremamente barata? Sim. Mas pessoal, uma mão de obra que está se qualificando, se requalificando. Não é um qualquer. O brasileiro, de maneira geral, ele está bem adaptado às inovações tecnocientíficas. Ele é um cara que está ali a toda prova, é um elemento que trabalha muito, é um guerreiro, um guerreirão, né? Brasileiro, um guerreirão. E aí, essa mão de obra pode ser considerada barata, mas é qualificada. Tudo isso aí leva a crer. Poxa, então, explicou a deseconomia de escala, essa desconcentração empresarial, essa desconcentração industrial. Só quero que você entenda,
O governo local, a população local dá tudo isso para essa empresa chegar ali. Mas em troca, o que é que o governo quer? Que essa empresa crie sua condição de gerar emprego. Porque para o grande empresário você tem lucro, mas para o elemento político, o lucro é o desenvolvimento social, para que depois disso tenhamos naquele momento, ou no município, ou no estado, ou no país, desenvolvimento regional. E eu quero que você entenda, então, o motivo de muitas empresas irem para determinados locais. E o motivo também por que essas empresas vão é porque as autoridades locais estão gerando condições para que essa empresa lucre. É mão de obra barata, energia abundante, a questão da mobilidade urbana abundante e dinâmica, realmente, matéria-prima e as isenções fiscais. E aí você vai percebendo, aqui você tem umas imagens, olha, interessante, ó. Aqui você tem os containers chegando no porto. O container, pessoal, é aquela estrutura que parece ser uma casa retangular que é levado pelos grandes caminhões para os navios de alto calado. E cá entre nós, a criação do container vai organizar o espaço dos grandes navios. Você pensa como se fosse o cara que está com problemas de organização no seu guarda-roupa e coloca aquelas caixinhas que vai organizando o que você tem ali. Mesma coisa o container. Inclusive o container também, aqueles que são mais velhinhos, estão passando por remodelagem, estão se transformando em casas. Olha só que legal, né? Aqui você tem a lucratividade com entretenimento, você tem aqui pessoas trabalhando, você tem aqui o capital de giro, aqui você tem mineração, aqui você tem energia eólica e solar, né? Placa eólica e placa fotovoltaica. E você começa a perceber, poxa, professor, isso cai no Enem? Não só cai, como é importante que você entenda. E aí a gente vai analisando, né? Já vimos isso aqui. Aí chegamos com algumas perguntinhas. Bora ver aqui se dá para fazer. Temos ainda cerca de mais de 20 minutos. Bora ver o que podemos fazer aqui. Primeira questão. Com a retração do binômio Taylorismo-Fordismo, vem ocorrendo uma redução do proletariado industrial. Fabril tradicional, manual estável, especializado, herdeiro da era da indústria verticalizada, do tipo taylorista e fordista, claro. Esse proletariado vem diminuindo com a reestruturação produtiva do capital, dando lugar a formas mais desregulamentadas de trabalho, ou seja, não tem aquela coisa opressora, né? Está mais flexível, né? Reduzindo fortemente o conjunto de trabalhadores estáveis por meio de emprego formal. Olha só, reduz o conjunto de trabalhadores que tem estabilidade por meio de emprego formal. Será que tu vai gerar mais emprego informal? Olha aí. Renato Antunes, do Caracol, e a sua conta ensaio sobre a nova morfologia do trabalho. Tem a ver com o neoliberalismo. Pense bem. Neoliberalismo, nova política implementada a partir dos anos 60 a 70, no século passado, não, praticamente ele surge no final da segunda revolução industrial, e já começa a sua dinamicidade na terceira revolução industrial, a partir dos anos 70, neoliberalismo, enfraquecimento do poder estatal, aumento do poder particular, da empresa privada, multinacional, transnacional, aumento do que nós chamamos austeridade fiscal. Você vai potencializar que o ônus seja diminuído e o bônus, o lucro, seja aumentado. Ou seja, você precisa de um superávit econômico. Você tem que vender mais e comprar menos. Vender mais, bônus, comprar menos, o ônus, prejuízo, né? O gasto tem que ser menor que o lucro, que o bônus. Tranquilo? E aí vem uma nova característica dos trabalhadores requerida pelas mudanças apresentadas no texto. É o ou é a. Qual você, meu amigo, qual você, minha amiga, marcaria? Vou te dar um minuto para pensar aí nessa perguntinha. Qual você marcaria aí? Galera da produção, está fazendo aí? Qual seria a resposta aí?
Uma nova característica dos trabalhadores requerida pelas mudanças apresentadas no texto é política de centralização política baseada na proposta keynesiana. Pessoal, o Keynes, ele faz justamente o contrário. Ele centraliza poder político e econômico nas autoridades estatais. Então, isso não é coisa nova, isso é coisa antiga. Letra A está fora. B. Pouca importância dada à terceirização com exigência em curso superior. C. Flexibilidade das relações trabalhistas com ênfase à precarização. D. Fortalecimento do sindicalismo com incentivo ao pleno emprego. E. Exigência dos trabalhos imediatos e repetíveis na cadeia produtiva. Pessoal, nova cadeia produtiva, letra E. Trabalho imediato. Repetitivo, não, porque senão tu fica muito fordista. É antigo, né? B, C e D. Pouca importância dada à terceirização. Pessoal, diferente. É dada muita importância à terceirização na letra B. Na letra B, o que acontece? Você tem aí uma empresa que vai prestar serviço para alguém. Sou Divanda, por que acontece isso? Essa terceirização. Pois bem, essa terceirização ela acontece assim. Eu sou dono da empresa, eu tenho lucro e em determinado momento do ano, ou seja, no meio do ano, no final do ano, datas festivas, eu contrato mais pessoas. Ao contratar novas pessoas, eu simplesmente estou aumentando o meu ônus, meu gasto. Ao passo que, se ao invés de contratar mais 50 trabalhadores, são 50 novos contratos de trabalho, eu vou pagar, sabe muito bem que a gente paga, né? Se o cara for empresário, ele paga por cada trabalhador no imposto, né? Pois bem, eu contrato então uma empresa, essa empresa é que vai prestar o serviço. Eu não vou pagar os 50 trabalhadores que ela trouxe para mim. Eu vou pagar a dona da empresa e essa dona da empresa é que vai pagar esses 50 funcionários que vão trabalhar para mim. Então, eu não vou pagar, resumindo, indenização. Quem vai pagar é aquela empresa que eu contratei. Então, isso é uma flexibilidade das leis trabalhistas no momento atual. Então, eu tirei a letra A, tirei a letra B, tirei a letra I. E agora, C e D, o que é que você acha? Flexibilidade das relações trabalhistas com ênfase à precarização. Pessoal, a letra D diz assim, fortalecimento do sindicalismo que incentiva o pleno emprego. Pessoal, pleno emprego até eu posso aceitar, mas o fortalecimento do sindicalismo, não. Porque o sindicato é uma coisa que surge lá para as bandas do século XVII para o XVIII, fica confirmada, consolidada no século XIX, no século XX, ganha força. Só que os sindicatos, na visão dos empresários capitalistas, é um atraso na visão deles. Por quê? Porque esse sindicato luta pela melhoria de vida, pela melhoria de salários, então ele vai contestar a atuação das grandes empresas. Então, esse fortalecimento, a priori, está errado, que acontece um enfraquecimento do sindicato. Por eliminação, letra C. As relações trabalhistas são mais flexíveis, com ênfase na precarização. Não é que vai ser contratado um cara que não sabe nada, mas eu posso dizer que esse cara não tem aquela regulamentação, que a empresa está embaixo do braço com ela, e então tem aquela questão, né, galera, do notório saber. Eu vou colocar esse cara, ele sabe, mas não necessariamente ele tem o curso. Então vai acontecer, você não vai pagar por essa mão de obra qualificada um salário já em cima, diminui um pouquinho. Então, essa questão alternativa, letra C de casa. Bora ver outra aqui. Olha essa bem aqui, interessantíssima essa aqui, olha. Constatou-se uma ínfima, uma pequena inserção da indústria brasileira nas novas tecnologias ancoradas, né, na microeletrônica, capazes de acarretar elevação da produtividade nacional de forma sustentada, sustentabilidade. Os motores do crescimento nacional há décadas são os grupos relacionados a commodities agroindustriais,
produto primário que vai ter uma rentabilidade, um lucro gigante sendo exportado, né? Isso são commodities. E a indústria representativa do antigo padrão fordista, lá daquele atraso de fazer tudo em série, né? Repetitivo, né? Esta última também limitada pela baixa potencialidade futura de desencadear inovações tecnológicas. O uso de Fordismo, ele não investe em tecnologia como o toyotismo, volvismo, né? Inovações tecnológicas capazes de proporcionar elevação sustentada da produtividade. Não esquece de ler o rodapé da pergunta, melhor, do texto, que às vezes dá a resposta. Olha aqui. Michael Arendt, a industrialização do Brasil antes da nova divisão internacional do trabalho. Um efeito desse cenário para a sociedade brasileira, cenário que está lá em cima, tem sido o ou a. Qual você marca? Olha só. Barateamento da cesta básica, retorno à estatização econômica, ampliação do poder de consumo, subordinação ao fluxo global, incentivo à política de modernização. Você tem que ler o texto, a prova é do Enem, olha só. Inserção da indústria brasileira nas novas tecnologias decoradas na microeletrônica, beleza. Os motores de crescimento nacional há décadas são os grupos relacionados a commodities, tá. E a indústria representativa do antigo padrão fordista, beleza. O efeito, ou seja, uma consequência para a sociedade. Tu acha que a cesta básica vai se baratear? Pelo contrário, ela mais aumenta do que é barateada. Retorno à estatização econômica? Não, você tem aí uma multipolarização, você tem o neoliberalismo, você não tem mais aquela força, né, do Estado como tinha antes. A e B fora. Aí tem ampliação do poder de consumo, subordinação ao fluxo global, incentivo à política de modernização. Não esquece, nem sempre a política de modernização está à baila. Parece que tem vezes que você tem, na verdade, um tal de modelo reacionário, que você não quer se desenvolver, você quer manter aquela coisa fordista, aquela coisa ultrapassada, aquela coisa prolixa, o tradicionalismo, né? E aí você começa a entender, poxa, então eu não estou modernizando. Então ficou entre C e D. Ampliação do poder de consumo, subordinação ao fluxo global. Bem, se eu falei que a cesta básica não está sendo barata, então aumenta a exclusão. Então o poder de consumo ele é ampliado para alguns, mas ele é diminuído para vários outros. Letra D. Subordinação ao fluxo global. Ou seja, você vai produzir, beleza, vai vender, mas você vai também comprar muito do que vem de outro país. Lembrando que dependendo da taxa, né, do imposto, dos juros, do lado tarifácio, né, você pode ter uma diminuição também. Então ficou a letra D de Deus na tua vida. Temos tempo ainda para pelo menos mais uma aqui. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui está linda, essa aqui, minha Nossa Senhora. O uso de novas tecnologias envolve a assimilação de uma cultura empresarial, na qual haja a integração entre propostas de modernização tecnológica e a racionalização, nem sempre, né, vamos dizer assim. O uso de novas tecnologias é apenas um processo técnico na medida em que pressupõe uma nova orientação no controle do capital, no processo produtivo e na qualificação da mão de obra, dos diversos efeitos, causas, né, que derivaram dessa orientação, a terceirização, a precarização e a flexibilização aparecem com constância, com característica do paradigma flexível, paradigma atual, em substituição ao modelo taylorista-fordista que nós falamos aqui, que é ultrapassado. Aí, novamente, leia o rodapé do texto. Vitor Heredia, novas tecnologias nos processos do trabalho, efeito da reestruturação, né, produtiva. O uso de novas tecnologias relacionado ao controle empresarial, novas tecnologias, mais o controle empresarial, é criticado no texto em razão do quê? Aplicação dos conhecimentos da ciência, hierarquização dos cargos executivos, fragilização da relação de trabalho, capacitação de profissional liberal, operacionalização da tarefa laboral. Pessoal, quando se fala em flexibilização,
precarização, terceirização, isso aí pressupõe o epicentro da análise, onde você tem que focar. É prova do Enem, tem que contextualizar, tem que analisar. Aplicação de conhecimento da ciência. Seria uma coisa boa. O texto não está sendo criticado por isso. Hierarquização do cargo executivo. Nem está se falando disso lá em cima, no texto. Eu tirei a E e a D. Aliás, D e E. Capacitação de profissional liberal. Será? Operacionalização da tarefa laboral, do labor, do trabalho. Pessoal, A e B se perdem em coisas incoerentes, mas a letra C, fragilização das relações de trabalho. Por quê? Orientação, terceirização, precarização, flexibilização. Agora a relação de trabalho está mais frágil. Tu pode sair logo. Inclusive no modelo neoliberal, pessoal, sim, você sabe disso. Com o tempo, ao longo das décadas, vai sumir, vai desaparecer quase 100% dos trabalhadores que são considerados funcionários públicos. A tendência é que todo mundo fique privado, particular. Alternativa C, de casa. E com isso a gente vai encerrando, estamos remando para a beira aí, galera. Daqui a pouquinho, daqui a mais uns 15 minutinhos, nós teremos aula para o concurso público CFO-PM-BM para você aqui no desafio. Só um tempinho para tomar uma aguinha aí, vai logo abrindo o link e a gente se vê na próxima aula. Eu aqui, você aí me olhando, você me analisando, com mais uma teleaula para o Enem, com Geografia, comigo, professor Edivander Marinho, só para você do Desafio EAD, do Desafio Online. Grande beijo, grande abraço no seu coração.